E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa playlist de revisão de estrutura de dados. No último vídeo a gente falou aí bastante da nossa primeira estrutura de dados, o Array. Lembrando que eu falei aí que é uma das estruturas de dados mais básicas, né, mais simples de toda a computação, mas ela é extremamente poderosa, ela é muito utilizada, tem muitos usos, né? E é muito importante aí da gente entender ela a fundo. E a gente fez isso, né? A gente entendeu ela bastante a fundo. Eu falei bastante dela, expliquei como é que ela é composta em memória, né? A organização dela em memória, as operações que a gente tem, como é que elas são feitas, por que a gente tem certas operações e outras não e tudo mais. Então foi um vídeo bem recheado de assunto, foi bem longo, falei bastante coisa nele. Então se você perdeu ele, é importante você, se você perdeu ou se você esqueceu do conteúdo, né? Uma parte do conteúdo dele, né? É importante você voltar lá, rever, ver ou rever ele, né? Entender o conteúdo, né? Absorver ele, para depois voltar aqui. Porque muitas das coisas que eu vou falar aqui, vocês vão ver que, primeiro, é muito parecido, e eu vou construir algumas coisas em cima do que eu falei no último vídeo, tá? Então, bastante importante, aquele último vídeo é bastante importante. Tanto nesse quesito de conteúdo para esse vídeo, como também um conhecimento geral para a matéria de estrutura de dados, tá? Muitas coisas vão começar a ser construídas em cima do que eu falei no último vídeo. Então, vai lá, entenda o assunto, tá? É importante. Tô falando sério. Mas então, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre outra estrutura de dados, né? Que é uma estrutura de dados que existe dentro do C++, que é o vector, né? É uma estrutura de dados que é definida dentro do C++. Vamos ir pro meu arquivo aqui. Vocês vão ver que tem muitas similaridades, são muitas mesmo, tá? O vector, ele é basicamente uma extensão do array, né? Por quê? Eu comentei no vídeo passado sobre algumas coisas do array, né? Incluindo as operações dele. Eu falei que o array, geralmente a gente define só três operações principais. Duas operações são nativas do array mesmo, né? Tipo, são do core do array. E tem uma que a gente consegue implementar fácil usando. Que é muito comum da gente usar com arrays. E que a gente consegue fazer uma implementação fácil usando laço de repetição, né? Mas as duas principais, né? As duas que a gente precisa conhecer bem o acesso e a atualização indexadas. Então, né, voltando aqui um pouquinho no meu exemplo de arrays. Opa, mostrando meu roteiro aqui. Arrays.scaleral. A gente trabalhou aqui com um array de 5 inteiros ontem, ó, no último vídeo, né? Então a gente viu aqui que o array tem essa estrutura, né? Você coloca cada elemento dele um do ladinho do outro na memória, né? Ele precisa disso. Os elementos também precisam ser do mesmo tamanho, porque a gente tem uma fórmula que a gente viu no vídeo passado. Talvez a fórmula seja um pouco diferente, mas a posição que eu quero é igual o endereço base mais o tamanho de um elemento vezes o índice que eu quero acessar, né? Então a gente viu, retomando um pouquinho essa fórmula, porque ela vai ser utilizada também nesse vídeo, né? A gente vai ver que ela também vai servir para o nosso vetor. Então, por exemplo, se eu quero acessar um elemento na posição, outra coisa que a gente viu, né, é que a indexação começa no índice zero, porque para a gente conseguir acessar o endereço, o primeiro elemento de forma correta, né? Então vamos dizer que eu quero acessar o primeiro elemento do meu array aqui. Então, indexação começa no zero, meu endereço base é zero, tá em hexadecimal, mas esse 0x00 é zero em hexadecimal. Como eu estou trabalhando com ints, então eu tenho 4 bytes por elemento, né? Então qual que vai ser meu P, né? Eu tenho aqui zero, beleza? Mais 4 vezes zero é zero, zero mais zero, meu P vai ser zero. Qual que é o endereço inicial o endereço do meu primeiro elemento? Zero, bateu. Se eu trocar isso aqui por um, né? Porque eu quero acessar o meu segundo elemento, você vai ver que aqui vai virar um. 4 vezes um 4 mais zero 4, né? Então, essas características do array, né, o tamanho dos elementos ser igual e eles serem dispostos um do ladinho do outro, vão permitir com que essa fórmula funcione e vão ser a base para as operações de acesso e leitura indexadas, né? Você simplesmente aplica essa fórmula, encontra o endereço do elemento que você quer acessar, o que você quer, que você quer acessar, né? Ou você vai ler ou você vai escrever nele, encontrou o endereço, aí você vai pegar e você vai ler ou você vai escrever a quantidade de bytes que é do tipo desse elemento, né? Nesse caso, como a quantidade de bytes é 4, se eu quiser escrever na primeira posição, eu escrevo 4 bytes. Se eu quiser ler a segunda posição, eu começo aqui e leio 4 bytes. Simples assim. O array, o básico do array, feijão com arroz, é isso. É só entender isso aqui.
detalhes de sintaxe, aí são os 500, né? Se você quiser entender melhor, vocês vão ver que tem muita coisa idêntica a array com vectors, tá? Mas se você quiser ver como que isso funciona com arrays, é só voltar no último vídeo que vocês vão ver direitinho como funciona com arrays, tá? Mas então, com array é assim que a gente trabalha com arrays, tá? E no que o vector estende o array, tá? No vídeo anterior, eu comentei, além de tudo isso, eu comentei também sobre um problema que a gente tem com inserções e deleções dentro do array. O que acontece? Vamos supor que eu quero adicionar agora um sexto elemento do meu array, certo? Eu vou adicionar aqui um sexto elemento. Só que tem um problema aqui, eu tenho um problema grave com esse meu sexto elemento. Por quê? Se eu tentar adicionar aqui no final, eu não posso simplesmente fazer isso, tá? Por quê? Qual que é a limitação? Para eu usar qualquer endereço de memória, eu preciso reservar ele, eu preciso alocar esse endereço de memória. O local em que o array vai ficar, você não pode simplesmente sair escrevendo conteúdo à torta direito, a bel prazer, tá? Você precisa falar para o sistema operacional, olha, eu quero usar algum endereço de memória. Só que você não pode especificar o endereço de memória que você quer usar. O sistema operacional vai ver onde está livre e ele vai te passar esse endereço. Então, vamos dizer que, eu preciso de 4 bytes a mais para conseguir encaixar esse novo elemento. Eu não posso simplesmente falar, sistema operacional, eu vou pegar esse endereço 014 até 017 aqui e vou usar ele, fechou? Não. Você vai falar, sistema operacional, me dá 4 bytes aqui. O sistema operacional vai vir aqui, aqui tá livre, esses 4 estão livres, pega esse endereço aqui e se vira. É isso. E por que disso? Porque o sistema operacional precisa encontrar um espaço que está livre. E considerando que você só solicitou 20 bytes, né? Considerando nosso array de 20. Nosso array tem 20 bytes, né? Para 5 ints você precisa de. Para 5 ints você precisa de 20 bytes. Você solicitou 20 bytes. O sistema operacional não sabe, não tem nenhuma ideia de que você vai precisar expandir esse array depois. Então, ele vai simplesmente te dar o valor que você precisa. Ele assume que você vai usar exatamente o que você precisa. Se você precisa de mais, aí você pede depois. Só que você corre o risco, pedindo depois, você corre o risco de alguém ocupar esse espaço aqui que tá logo depois. E aí, meu amigo, se lançou. Não tem como você seguir a especificação do array que seria usar, seria essa estrutura contínua na memória. E por que a gente precisa dessa especificação? Porque a gente precisa seguir essa estrutura contígua? Porque para a gente poder usar essa fórmula. Essa fórmula é o que a gente permite que, não importa o quanto o tamanho do array cresça, a gente sempre consegue acessar qualquer elemento do array, se a gente tiver a posição que do elemento, a gente sempre consegue acessar a mesma posição do array com a mesma quantidade de tempo. A gente não precisa ficar passando por todos os elementos. Essa fórmula permite isso. E se a gente não seguir aquelas especificações, né? Espaço contíguo e elementos com o mesmo tamanho, isso aqui quebra. A gente vai ver que essa fórmula vai quebrar. Então, a gente não pode quebrar isso. A gente não pode se dar o luxo de pegar e encaixar esses dados aqui no meio da minha memória e esperar que dê certo a minha fórmula. Porque senão eu vou estar acessando elementos inválidos, índices inválidos, tá? Então, como é que o que o vector vai fazer? Como que o vector vai estender o array, então? O que vai acontecer? O vector, ele vai ter um array interno, tá? Ele é meio que uma caixinha que guarda um array internamente, né? Que tem um array dentro dela e vai fornecer para você algumas operações para você manipular essa caixinha. Só que ela não vai dar acesso para você direto a esse array interno, tá? Ela que vai manipular esse array interno, ela que vai gerenciar ele. Ela só vai te dar algumas operações para você conseguir definir alguns valores no array, inserir coisas no array e tudo mais. Mas é ela que vai estar gerenciando. E como que o vector vai funcionar? Ele vai pegar. Vamos supor aqui que eu criei meu array. E eu criei meu array para. Criei meu array, né? Eu vou ter 5 elementos inicialmente. O que o vector vai fazer? Ele sabe, como você está usando um vector, ele sabe que você em algum momento, muito provavelmente, vai pedir para você expandir o tamanho dele. Então ele vai pegar e ele vai reservar mais memória do que você precisa inicialmente. Digamos aqui que, vamos dizer que essa parte preta aqui é o que não está sendo usada, certo?
Então ele vai reservar, sei lá, o dobro, né? Aqui são 4, aqui são 7 elementos, 8 elementos, eu vou precisar de mais 3 aqui. 8 elementos. É isso? Calma lá, calma lá. Mais um, mais 2, mais 3, mais 4. Não preciso disso aqui. Mais 5 elementos, beleza. O que o Vector vai fazer? Vamos supor que ele vai ocupar aí o dobro de memória. Ele vai reservar aí 40 bytes para você. Então ele vai ter todo esse espação que tá preto aqui disponível para você armazenar coisas. Quando você for armazenar qualquer coisa nesse espação, o que ele vai fazer? Ele não vai precisar criar um novo array. Ele vai simplesmente vai pegar esse novo elemento que você precisa colocar aqui e vai preencher o espaço de memória. Simples assim. Acabou. Acabou nosso problema com inserções, certo? Maravilha. É assim que o vector funciona. É assim que ele vai trabalhar. Ah, preciso deletar alguma coisa do meu vector. Aí a forma que ele vai fazer isso vai depender um pouco de onde você vai deletar. Inserções e deleções vai depender um pouco onde você vai fazer. Se você quiser inserir ou deletar coisas no final, é mais rápido, tá? Bem mais rápido. É em tempo constante, na verdade. Então, porque vai ser inserir no final, simplesmente pega e coloca aqui no espaço vazio que tem aqui no final, certo? Sem problema nenhum. Deleção no final, deleta esse cara que tá no final. Acabou, não tem mistério. É simples. Se eu quiser enfiar alguma coisa ou deletar alguma coisa aqui no meio, aí complica um pouco, porque aí eu preciso mover os elementos, né? Se eu quiser, por exemplo, enfiar esse dado aqui, eu enfiar um número aqui nesse ponto aqui, certo? Digamos que eu quero enfiar algum valor nesse ponto aqui. Beleza. O que eu tenho que fazer? Movo esse cara pra cá. No caso, eu vou desconsiderar aqui ali, tá? Movo esse cara pra cá. Trago esse cara pra cá, né? Trago esse cara pra cá. Considerem que eu fiz todo o negócio de mover esses caras pra cá. E eu coloco esse maluquinho aqui, tá? Vou fazer direito, né? Tive que inserir alguma coisa, né? Então, tem aqui, inserir ali no meio, certo? Vamos lá. Tá vendo como, quando eu inseri no final, pô, rapidão, né? Foi quase instantâneo. Minto, não foi quase instantâneo, vai, mas foi bem mais rápido. Agora, quando eu tive que inserir no meio, eu tive que mover todo mundo, então eu tenho que fazer esse trabalho de corno, de ficar movendo o último pra direita, e movendo o penúltimo pra direita, e vai. Então, assim, você pode inserir em qualquer posição, mas aí o tempo que vai levar pra fazer essas inserções vai demorar. E a mesma coisa da deleção. Agora eu quero deletar esse cara, inseri ele, agora eu quero deletar. Eu venho aqui, agora eu tenho que mover esse cara pra cá. Tenho que tirar isso daqui. Eu tenho que mover esse cara pra cá. Aí eu venho aqui, eu tiro esse cara daqui. Eu venho, movo esse cara pra cá. E. Opa, peguei errado. Peguei errado de novo. Peguei errado de novo. Agora peguei certo. Eu tenho que mover esse cara pra cá. E eu acho que tá faltando alguma coisa. Ah, tá. É o amarelinho. O amarelinho não tá, não tá. O amarelinho tem que ter um a mais. Certo? Beleza. Olha a demora. Tudo bem que também eu tô lento tô lento, né? Eu sou meio lentinho, mas. Tá vendo? Então é desse jeito, é com esse mecanismo de ter mais espaço, de reservar mais espaço do que você precisa inicialmente, que o Vector sobrevive, né? É assim que ele vai gerenciar o array. Ah, Luigi, mas e se eu inserir mais 6 elementos, né? Se eu inserir mais 6 elementos, então eu vou ocupar as 10 posições e mais uma, né, que não está disponível. Como que eu faço? O que o Vector vai fazer? Ele vai pegar em alguma outra posição da memória, ele vai falar para seu sistema operacional, olha, eu preciso de X bytes de memória. E esse X bytes é a quantidade extra que ele precisa para conseguir armazenar os elementos a mais, né? O que ele vai fazer? O sistema operacional vai lá buscar na memória espaço, vai entregar para ele o endereço. Vamos por aqui que tem uma outra tabela, né?
Isso aqui é uma outra parte da sua memória, tá? O sistema operacional vai falar, tá, isso aqui tá livre. Tudo isso aqui tá livre. Beleza? E aí, vamos supor que eu só preciso de mais um elemento e eu não tô com paciência de duplicar muito. Beleza. Isso aqui tá tudo livre agora para você poder usar. Ele vai passar esse blocão de memória para você e você vai começar a inserir. Passa para cá. Opa, vem para cá. Tira esse cara aqui, passa esse cara para cá, passa esse cara para cá. E dê pra ter uma ideia de como que vai funcionar o esquema, né? Sempre que você precisa inserir ou remover, ele vai, dependendo de onde você insere ou remove, ele vai mover os elementos, né? Se você inserir ou remover coisa no final, no final, vai ser quase instantâneo, né? E se você quiser enfiar coisa no meio, você tem que mover as coisas de lugar, né? E se você quiser inserir mais coisas do que o tamanho que você tem disponível, você precisa criar um novo array e mover tudo. E aí o que acontece quando você tiver removido tudo para esse novo array, você libera essa região aqui que você reservou, né? Tudo isso aqui volta para a mão do sistema operacional para ele poder alocar para outra parte do seu programa, poder alocar para outro programa, enfim. Todo o conteúdo que você do seu array vai para outro espaço de memória. Então, é assim que o vector funciona. Para quem tá curioso, vamos supor que agora eu excluí quase todos os elementos do meu vector, tá? Agora eu só fiquei com esses dois. Eu vou ficar com esse espação pendente, né? Gastando memória à toa? Não, o vector também tem um mecanismo que, a partir de um limiar, de uma determinada quantidade de espaço que não está sendo usado, ele vai falar para o sistema operacional: olha, agora eu só preciso dessa quantidade de espaço disponível, tá? Então o que o sistema operacional vai fazer? Vai vir aqui, vai encontrar algum espaço disponível, vai reservar ele para você, 4 aqui. E aí você pode começar a migrar o conteúdo que estava no seu array antigo pro novo array. E aí você libera o seu array antigo. E aí o sistema operacional tem todo o seu espaço de volta para ele, tá? Então, por debaixo dos panos, é isso que o vector está fazendo. Tá gerenciando um array e tá expandindo e contraindo esse array, né? Gerando novos arrays com tamanho maior ou menor, conforme você precisa inserir ou remover elementos. É bem simples. Só que tem bastante. A grande complexidade é você conseguir gerenciar a capacidade desse array, tá? Inclusive, capacidade é um termo que, é, que a gente vai ver que, assim, a capacidade de um vector é o tamanho real do array que a gente tem, né? Porque, assim, a gente tem duas coisas. A gente tem a quantidade de elementos que a gente tem atualmente no vector, a gente tem a capacidade do vector. A quantidade de elementos sempre vai ser menor que a capacidade do vector. Por quê? O vector sempre vai tentar se manter, vai tentar manter um array maior do que ele tem de elementos, para ele conseguir fazer inserções rápidas. Se ele precisar de mais espaço, aí sim ele aloca o array. Mas enquanto ele não precisa de mais espaço do que a capacidade dele, ele vai ele vai fazendo inserções mais rápidas, né? Então a gente tem esse conceito da capacidade. E tem todo um esquema, né, de gerenciamento de capacidade, você precisa pegar uma capacidade grande o suficiente para não ter que fazer muitos redimensionamentos, porque o redimensionamento é uma operação cara, tanto do ponto de vista de memória, né, porque você precisa alocar um novo array, e você mantém dois arrays em memória ao mesmo tempo, quanto do ponto de vista de velocidade, né, porque você precisa fazer uma operação de passar todos os arrays de volta para esse outro array, né? Então é uma operação custosa em questão de tempo. Então tem todo um esquema matemático para manter a capacidade, para ter uma capacidade ideal e tudo mais. Mas isso é um detalhe que a linguagem gerencia pra gente. Nisso a gente tem sorte, né? O C++, né, o vector do C++, vai fazer esse gerenciamento desse array interno pra gente, sem a gente ter que se preocupar, esse gerenciamento da capacidade, para que a gente só tem que se preocupar em inserir ou remover coisas do vector. Ou modificar o conteúdo, né? Ler, modificar o conteúdo, inserir, remover e tudo mais. Então, esse é o vector, tá? Conceitualmente, é isso que é o vector, beleza? Bom, falei muito. Eu falei que eu não ia falar tanto de coisa conceitual nesse vídeo. Menti.
Mas agora a gente parte para uma parte mais técnica mesmo, mais mão na massa, ver a linguagem mesmo, como que ela funciona, tá? Mas então, e como eu falei, a gente vai ver que tem muita semelhança com o Array, porque na prática é um Array ali por debaixo dos panos, tá? Vamos lá. Primeira parte, a gente tem que saber como que declara um vector, como inicializa um vector, né? Como que a gente vai trabalhar com esse vector, né? Em relação à inicialização, a gente tem três formas, né? A primeira é declarar um vetor vazio. O vetor vazio, ele literalmente não vai ter nenhum conteúdo, né? Se você for ver o tamanho desse vetor, ele vai dar como zero. Então, apesar, né, é importante, né? Apesar dele reservar espaço, de fato, em memória, né? Esse vetor ele não inicializa completamente vazio, tá? Ele já tem reservado um espaço de memória. Se eu não me engano, esse cara aqui, geralmente é assim, né? A maioria das linguagens usa esse padrão. Mas ele geralmente vai reservar aqui 16 endereços de memória. Então vai ser até o nosso F aqui, tá? Então, geralmente, se você criar um vetor vazio, ele vai ter aqui 16 espaços de memória para você poder começar a brincar com ele, tá? Vai ter 16 espaços reservados. Então, se você colocar o vetor aqui sem mais nada, ele vai criar esse vetor vazio. E uma coisa interessante do vetor é que se você cria ele sem inicializar, ele vai vir com os elementos zerados, tá? Então, é, diferente dos arrays que a gente viu que eles inicializam, eles são criados, né? É, com o lixo de memória, o vetor não. O vetor ele trata isso. Então, esse é um dos pontos que o vetor ajuda a gente a tornar nosso código mais seguro, certo? Mas então, esse é a sintaxe do vetor vazio. Se você for pegar o tamanho dele, você vai ver que ele tem 0 elementos, mas por debaixo dos panos ele provavelmente tem 16 elementos aqui, tá? Tô tirando da minha cabeça isso, mais de experiência que eu tenho com outras linguagens, né? Outra coisa que a gente pode fazer é o vetor inicializado, né? O vetor inicializado a gente usa a mesma sintaxe de lista que eu mostrei no array, né? Basicamente você vai pegar aqui, você não define um tamanho para ele, você simplesmente vai chegar e vai dizer, olha, os primeiros n elementos dele são esses. E aí ele vai colocar na mesma ordem que você definiu aqui, certo? Então, o elemento 1 aqui vai estar na posição 1, né, no índice 0. O elemento 2 vai estar no índice 1. O elemento 3 vai ser no índice 2 e por aí vai. Você pode colocar qualquer valor aqui, eu poderia colocar 5, 4, 3, 2, 1 aqui, tanto faz. A ideia aqui é que você vai colocando valores nas posições aqui do seu vetor, tá? Essas posições seguem a ordem que você colocar aqui vai ser a ordem que vai ser inserida no seu vetor, tá? Outra coisa também importante é, mesmo que você só tenha passado 5 elementos aqui, ele ainda vai inicializar um array maior, né? Lembrando que a quantidade de elementos no seu vetor nunca vai ser igual à capacidade. Nunca vai ser igual ou maior à capacidade, né? O seu vetor sempre vai se redimensionar para ter mais capacidade do que elementos de fato, né? E por fim, você vai ter um vetor com meio que uma capacidade prévia, né? Aqui você realmente vai definir a capacidade do seu vetor. Você vai definir, olha, eu quero que esse cara tenha 5 elementos. E aí, nesse caso aqui, aí realmente, se você tiver certeza de quantos elementos você vai ter, inicialmente, ele vai realmente pegar e vai falar, olha, eu só tenho, olha, isso aqui é isso? Putz, na verdade, eu tava falando a abobrinha, tá? Isso aqui é para 5 elementos, tá? Naquele caso aqui, quando você inicializar um vazio ou um inicializado, ele vai considerar que você tivesse 16 elementos, tá? Então, aqui vai ser bem mais espaço. Vai ser... Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para 16 vezes 4 seria 64 bytes, tá? Então, isso aqui não tem 64. Isso aqui tem 55. Então vai ser bem mais. A quantidade inicial de elementos que vai ter nesses dois arrays vai ser bem maior, tá? Esses dois caras vão ocupar 64 bytes. Por quê? Eles vão ter. Não são 16 bytes, são 16 elementos. Então, considerando que cada elemento tem 4 bytes, você tem que reservar 4 vezes, 4 vezes 16 bytes, que são 64 bytes. Então, esses dois carinhas aqui reservam bem mais espaço. Nesse caso aqui, o que você está falando? A minha capacidade inicial é 5. Então, aqui, de fato, você vai ter essa capacidade inicial, tá?
O array realmente vai reservar. O vector realmente vai reservar essa quantidade de espaço para você, tá? Porque aí, isso aqui é realmente para especificar, olha, eu sei que eu vou ter 5 elementos, né, inicialmente. Então, para você não ficar reservando mais espaço do que você precisa, então para ele reservar espaço só mais para frente, você pode usar essa forma aqui, tá? Que aí ele já vai inicializar para você, certo? Então, esse aqui é o vector. Essa é a forma de criar e inicializar um vector, certo? Para manipular, a gente vai ver que a gente é bem parecido com o array, tá? Tanto o array clássico, quanto o array, o standard array, né? O array da biblioteca nova. Que para quem não viu o último vídeo, né? Ou para quem não se lembra, a gente tem duas formas, duas sintaxes de array, né? Não bastasse saber de uma, a gente tem que saber duas, né? Mas a sintaxe clássica, ela é mais limitada, vamos dizer assim, né? Tem menos funcionalidades que ajudam a nossa vida e a sintaxe mais nova, ela vem substituindo a sintaxe antiga. Na verdade, em código antigo já praticamente substituiu a sintaxe, em código novo já substituiu a sintaxe antiga e ela dá mais ferramentas pra gente, né? E o vector, ele vai ser bem parecido com a sintaxe nova, né? Ele vai disponibilizar pra gente o operador de indexação, que vai, que vai acessar é, ou como que ele funciona, né? Você referencia o seu vector aqui, aí você coloca o índice que você quer acessar entre colchetes. Então, nesse caso aqui, vamos voltar algumas coisas aqui. Vamos ver se ele volta até o começo. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Voltamos. Voltamos. Voltamos para o começo, né? O que vai acontecer? Ele vai aplicar esse número que eu passei aqui naquela fórmula, nessa fórmula aqui, certo? Então ele vai fazer exatamente isso que eu mostrei aqui. Ele vai pegar esse endereço base, vai pegar esse tamanho aqui e vai aplicar esse índice aqui, esse índice zero, que é o que eu tô passando aqui, certo? Então isso é o que o índice o operador de indexação faz. Né? No caso, ele vai acessar esse índice, né, certo? Ele vai acessar esse índice, vai descobrir esse endereço e vai ler pra gente. Nesse caso aqui, ele vai ler pra gente os 4 bytes, né? Que são para ter um número inteiro, certo? Já o operador de escrita também é a mesma coisa, né? A sintaxe é basicamente a mesma. Você vai usar o operador de indexação para definir a posição, o índice que você quer escrever. E você vai usar o operador de atribuição logo depois para indicar para o compilador: olha, eu não quero receber esse valor, tá? Eu quero escrever nesse endereço, tá? Então é assim que você escreve. Com uma sintaxe mais nova, mais moderna, né? Você pode usar o método at, a função at, perdão. E como que ela funciona? Basicamente a mesma coisa. Você chama ela aqui e passa o índice que você quer acessar, o que você quer escrever, né? Aqui você está escrevendo. Qual que é a diferença, a grande diferença aqui? Aqui, usando o operador de indexação, você não tem proteção, tá? Como assim? Eu poderia fazer algo, por exemplo, -1, tá? Por quê? Por que que isso aqui é errado, tá? Por que que isso aqui é ruim? Porque quando eu digo -1, eu vou realocar um pouco esses carinhas aqui para demonstrar meu ponto. Eu vou colocar eles mais para cá para demonstrar isso aqui, para ficar mais claro o que o grande vilão dessa história, certo? Então vem cá, realoca tudo isso aqui para cá. Vamos lá. O que acontece quando eu tô fazendo -1? Eu vou aplicar -1 nessa fórmula, certo? Eu tô aplicando -1 nessa fórmula. E que endereço eu vou conseguir aplicando -1 nessa fórmula? Esse aqui é 2. Isso aqui é 16, isso aqui é 2, é 18. Então eu tô acessando o conteúdo a partir do endereço 18 de memória, tá? Então eu vou acessar esse conteúdo aqui. Por que que isso é ruim? Porque isso aqui não faz parte do meu array. Eu não sei se é outra parte do meu programa que está usando isso. Eu não sei se é outro programa que está usando isso. É uma incógnita. Então isso gera comportamento indefinido, tá? Então é por isso que o operador de indexação não é tão seguro, né? Ele é rápido, ele é muito rápido,
porque ele vai simplesmente fazer essa operação aqui, tá? Ele faz essa operação, descobre o endereço e lê os bytes aqui. Isso aqui é extremamente rápido, tá? É praticamente instantâneo. Mas, se você usar o operador de indexação, ele permite esse tipo de coisa, né? Outra coisa que ele permitiria, por exemplo, a gente tem um range de valores que a gente pode usar de index, né? E esse range começa no zero e termina no tamanho do nosso array menos um, né? Vamos pegar nosso array de 5 elementos, nosso vetor de 5 elementos. Isso também vale pro array, tá? Eu expliquei isso no primeiro vídeo. Mas se a gente for ver, isso aqui são os índices que a gente pode acessar. Do 0 ao 4. Por que do 0 ao 4? Se a gente contar a quantidade de elementos que a gente tem aqui, é 5, certo? A gente só vai até o 4 porque a gente está começando no 0. Então, do 0 até o 4, a gente tem 5 índices, que vai servir para acessar os 5 elementos. A partir do 5, a gente está acessando posições de memória que a gente não está gerenciando, tá? Ou que outra parte do nosso programa está gerenciando. Essa posição não pertence ao nosso vetor. Então, se você tentar acessar coisas antes disso aqui ou depois disso aqui, você vai estar acessando coisa que, cara, você não faz a menor ideia de quem que está se gerenciando esse cara. Então, a leitura é ruim, mas é mais porque você vai estar pegando coisa que você não faz a menor ideia do que você vai estar pegando, tá? Você pode estar pegando lixo de memória, você pode estar pegando dados sensíveis da sua aplicação, você pode estar, sei lá, pegando uma senha de um usuário que foi carregada naquela parte da memória. Pode pegar, sei lá, coisa de cartão de crédito, alguma coisa que está criptografada, enfim. Mas é. Então, assim, o operador de indexação é perigoso nesse sentido. Agora, o o ET faz a validação pra gente, tá? Ele não permite que a gente acesse endereços de memória inválidos. Então, se eu passasse, por exemplo, menos um, esse cara aqui vai estourar um erro e vai parar a nossa aplicação, certo? No caso, ou ele vai fazer a nossa aplicação crashar, se a gente não tratar esse erro, ou a gente trata esse erro, mas ele vai impedir que a gente acesse endereço inválido, tá? Então, o ET, ele é uma opção mais moderna, mais segura ao operador de indexação, tá? Ambos são utilizados, tá? Mas o operador de indexação, ele é usado em contextos que você garante que o seu índice vai estar dentro desse intervalo válido, tá? Então, se você garantir que esse índice vai estar dentro desse intervalo, fechou. Pode usar o operador de indexação sem medo. Mas se você tiver alguma dúvida de que isso pode acontecer, então use o at, que ele vai evitar cagadas, tá? Importante. Outra coisa importante é como calcular o tamanho do vetor. A gente vai ver que isso vai ser importante quando a gente for iterar sobre o vetor. Mas esse cara é bem simples, é só você chamar essa função size, tá? Você chama essa função size dessa forma e ela vai retornar para você o tamanho do vetor, né? No formato de um size_t. Na verdade, esse aqui é perdão, é um size_t mesmo. Que é um tipo. Eu expliquei esse tipo no último vídeo, né? É basicamente um tipo dedicado que o C tem. Na verdade, não é um tipo não é um outro tipo. Na verdade, ele é por debaixo dos panos, ele é um long, um sign de long. Mas é só uma forma do C falar: olha, esse cara aqui, ele retorna um valor que representa o tamanho de alguma coisa, tá? Então, você consegue. É meio que uma aplicação daquilo que eu falei lá no vídeo sobre tipos, de você ter tipos que dizem o que seu código está significando, né? Então, aqui o C++ está aplicando isso. Em relação a isso, C++, né, tá de parabéns aqui. E aí, vamos falar sobre as operações que realmente fazem o diferencial aqui no Vector, né? Que são as operações de inserção e deleção. Eu vou falar principalmente de duas aqui, que é esse pushback e o popback. Por quê? Essas duas aqui, insert e erase, elas vão depender de alguns conceitos mais avançados, que seria iteradores. E eu não quero falar de iteradores agora, é um assunto mais complexo. Então eu vou só deixar elas comentadas aqui, comentar que elas existem e brevemente falar como elas funcionam. Mas eu não vou entrar em como usar elas de fato, porque é um pouquinho mais complexo. Se você quiser aprender, né, você pode ir atrás, mas eu não vou falar aqui para não estender muito aqui e não entrar em assuntos muito, né, além do escopo disso aqui, né? Mas então, a função pushback vai colocar o valor que a gente especificar no final do vector. Então, vamos pegar aqui, voltando ao nosso vector original. E lá vai. Lá vamos nós. Né?
Voltando no nosso vector original, lembra daquele exemplo que eu tenho aqui um espacinho extra que tá vazio, né? Opa. Eu não vou me preocupar de. Fica subentendido aqui a partir de agora que eu tenho espaço reservado extra, tá? Eu não vou me preocupar de ficar colocando espaço extra de novo. Mas o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai simplesmente pegar esse meu valor que eu forneci para ele e colocar aqui no final do meu vetor, tá? É simples, é rápido, não tem nada demais. Essa operação aqui é legal que, se a capacidade do seu vetor comportar esse elemento novo, esse cara aqui é executado em tempo constante, ou seja, tipo assim, é praticamente instantâneo a, a escrita disso aqui. A velocidade basicamente seria a mesma coisa que você sobrescrever o conteúdo de qualquer outra célula que já estava no seu array, certo? Seria a mesma coisa que sobrescrever, por exemplo, esse cara ou esse cara. Porque é simplesmente vir aqui nesse endereço e começar a escrever, porque ele já está reservado. Agora, se a capacidade do seu array não comportar esse elemento novo, aí a gente tem um problema, porque aí o seu vector vai precisar fazer redimensionamento, né? Aquele negócio de reservar um novo array e inserir mais conteúdo, né? E repassar esse conteúdo que está no array antigo para o array novo, né? Então, você vai ver que se você for fazer um benchmarking, né, um teste de performance dessa função, você vai ver que em muitos casos ela vai inserir muito, muito, muito rápido, tão rápido quanto se você estivesse simplesmente alterando ou lendo algum elemento, mas em algumas situações você vai ver que ela vai ficar bem mais lenta. É nessas situações que você notar que está mais lenta, que você pode ter certeza que está fazendo um redimensionamento. Que ela está reservando um novo array e repassando tudo para esse novo array, né? Então, é basicamente isso. É assim que o pushback funciona. Ele só coloca coisa no final do array. E o popback, ele é basicamente o inverso, né? Ele simplesmente é, remove o conteúdo do final do array. É simples assim. E da mesma forma que o pushback, ele vai pegar e vai se. É aquela questão que eu falei. Se ele ver que tem muito espaço vazio, para economizar memória, ele vai falar para o sistema operacional: olha, libera esse espaço aqui, tá? E aí ele vai liberar parte do seu vetor para que o sistema operacional possa voltar a usar ela para atividades mais úteis, né? Então, mas no caso, esse cara liberar esse espaço vai ser bem mais rápido do que reservar mais espaço, tá? A liberação é bem mais rápida do que a reservar espaço e é, colocar coisas no array, tá? E em relação ao insert e ao erase, o insert, basicamente, ele vai receber uma posição em que você quer inserir o elemento e vai receber o valor que você quer inserir. Ou ele recebe uma lista de valores. Por que eu não quero me prolongar muito aqui? Porque essa posição não é um número, tá? Essa posição é o que a gente chama de iterador. E aí, para entender o que é iterador, eu preciso falar sobre padrões alguns padrões e tudo mais. Eu não. É um assunto mais complexo, não vale a pena falar aqui. Na verdade, teria que falar de ponteiros, endereços e tudo mais. Não, a gente vai ter um vídeo mais pra frente pra falar de ponteiros. Então, melhor não, né? Saibam que esse cara aqui vai receber alguma coisa que representa a posição que a gente quer inserir e um valor para inserir ou uma lista de valores, né? E para remover, ou a gente define a posição em que a gente quer remover e ele vai remover exatamente naquela posição, ou a gente especifica uma posição para começar a remoção e uma para finalizar. Então, por exemplo, se eu especificar aqui que eu quero remover a partir da segunda posição até a quarta, ele vai remover tudo isso aqui, vai remover todos esses elementos e vai colocar esse elemento a partir daqui, tá? Ele vai pegar, remover esses caras daqui e vai colocar esse cara aqui, certo? Então, ele faz esse trabalho de reposicionar as coisas. Isso também vale para o insert, tá? Se eu quiser, eu já expliquei isso mais atrás, né? Se eu quiser inserir alguma coisa aqui, ele precisa mover todos esses elementos para frente e depois fazer a inserção, né? Então, pushback e popback, em geral, na média, eles são extremamente rápidos, tá? Eles são tão rápidos quanto o acesso e a leitura indexada, a leitura e a escrita indexada. No caso médio, tá?
Já o insert e o erase, geralmente eles vão ter uma performance bem ruinzinha, assim, eles vão demorar bem mais, né? Mas, como eu falei, eles são um pouquinho mais complexos de entender, então eu não vou falar muito. E por fim, a gente tem a iteração. Eu não vou comentar muito, principalmente sobre esses caras aqui, sobre o for, o in-answered for. Eu expliquei esse cara no último vídeo. Então, se você quiser aprender, saber, entender essa sintaxe aqui, vai no último vídeo, tá? Eu não vou explicar esse cara. Só saibam que você pode usar essa sintaxe com esse cara também. Mas em relação ao for, esse cara aqui é mais simples de explicar. Então, o for, você simplesmente cria um laço de repetição em que você vai trabalhar do zero enquanto o seu índice, enquanto sua variável de controle for menor que o tamanho do vetor. E isso porque a gente tem que seguir aquela limitação. Lembra aquele intervalo de valores que a gente pode acessar? 0, 1, 2, 3 e 4. Por que 4? Porque a gente começa no zero, né? Então, o último valor que não está incluído aqui é o 5, que seria a quantidade de elementos. Então a gente vai começar do zero, que a gente sabe que sempre vai ser o nosso primeiro índice, e vai terminar quando a gente chegar no tamanho do array, que a gente sabe que a gente acessou a gente já processou esse último elemento aqui, certo? Então, se você quiser iterar, né, passar por cada elemento do vetor, para fazer alguma operação, escrever tudo de novo, tudo mais, você pode usar o last for aqui exatamente dessa forma. E aí, para acessar ou para escrever no elemento, você simplesmente usa o operador de indexação aqui para trabalhar com o seu vetor, certo? Então é assim que você vai passar por cada elemento. E o interessante é que se você for inicializar o seu vetor vazio, né, ou dessa forma aqui, você pode usar o for assim, para inicializar o seu vetor de uma forma mais realizar alguma computação de fato, né? Então, eu preciso ler 10 valores de uma entrada do usuário. Você pode usar o for para fazer essa inicialização, né? Então, esse é assim que você vai fazer passar por cada posição, certo? Ufa, terminamos. Esse aqui é o nosso vetor, certo? Não esperava falar tanto, na verdade não estava roteirizado tudo que eu falei sobre vetor, tá? Então, mas acho que foi bom, acho que deu pra entender tudo, tá? Se você não entendeu alguma coisa, vou dar o mesmo aviso que eu venho dando nos últimos vídeos. Se você não entendeu, pelo amor de Deus, volta o vídeo, vê de novo. Se você achou que eu falei muito rápido, coloca no 0.75, coloca no 0.5, vê com calma, tenta entender o que eu falei, pratica, escreve o código, escreve esse meu código aqui, vai ver no vídeo aos poucos, deixa eu até colocar o código aqui maior, para você poder ver ele todo. Pega esse código, copia, tá? Copia esse código, escreve ele, vai fazendo modificação, vai testando, vai printando ali no console para entender o que está acontecendo aqui. Testa, experimenta, lê documentação, quer dizer, a documentação do C++, não sei, não, mas assiste outros vídeos, vai atrás de outras fontes, tá ligado? Entenda o conteúdo. E se dedica para entender o conteúdo, porque isso aqui vai ser muito importante pro resto da matéria, tá? Beleza? Dúvidas, sugestões, xingamentos? Como sempre, coloca aqui nos comentários para eu melhorar os próximos vídeos, para melhorar o conteúdo, para ficar melhor para vocês, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero muito que você tenha gostado, que você tenha entendido. Falou e até uma próxima.